Salve, salve galera! Tudo bem? Gente, hoje nós vamos conversar sobre a estrutura fundiária do Brasil. A gente já discutiu sobre a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, bem como discutimos o desenvolvimento da agricultura num contexto globalizado. E a gente também levantou algumas petecas analisando a grande importância do setor primário, não só para a estruturação enquanto fornecimento de comida que nós habitualmente relacionamos à agricultura, mas principalmente como fornecimento de matéria-prima para o mundo urbano e industrial. Talvez é muito difícil a gente pensar uma agricultura hoje, num contexto imerso de globalização, que não esteja inserida dentro da lógica urbana e industrial. Tanto que a gente acabou levantando também o principal papel da agropecuária, muito representada pelo agronegócio. Mas quando a gente começa a discutir agronegócio, agricultura, a gente tem que fazer algumas relações. Para tanto, uma das relações mais importantes que nós temos que levantar aqui é o papel da agricultura no Brasil. Nós sabemos que o Brasil tem uma estrutura agrícola muito grande, e isso é herdada desde o período colonial. Quando a gente vira hoje e fala, o Brasil é um país urbano e industrial, a gente não pode esquecer que ele nunca deixou de ser agrário exportador. Pelo contrário, a lógica urbana e industrial ela entrou no pacote do mundo agrário exportador. Mas quando a gente analisa a agricultura do Brasil, a gente tem que analisar como que é o sistema, como que se dá o espaço geográfico dentro desse contexto. Se você pudesse pegar, por exemplo, um avião e voar sobre o Brasil, com certeza vocês iriam observar grandes terras agricultáveis no Brasil e grandes, sobretudo, agronegócio. Quando você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, aí você viaja sobre o estado de São Paulo ou anda sobre o estado de São Paulo, cara, é muito curioso que você olha plantação, seja de cana, seja de laranja, enfim, e produções feitas em largo espaço, grandes terras. E esse contexto das grandes terras no Brasil não é uma característica de um estado ou de outro, é característica da estrutura agrícola brasileira. Tanto que quando a gente pega o espaço geográfico da agricultura brasileira, é muito fácil compreender e acabar concluindo a estrutura fundiária do Brasil. A estrutura fundiária do Brasil ela é marcada pela grande concentração de terras. Então, quando você pensa, o que seria essa estrutura fundiária marcada pela grande concentração de terras? Simples. Você tem uma única pessoa dona de uma grande terra. Então, a gente já pode começar a fazer uma análise do campo brasileiro sobre a ótica da distribuição de terras. A distribuição de terras do Brasil ela não é justa hoje, ela nunca foi justa. Então, nós temos poucas pessoas com a maior parte das terras agricultáveis no Brasil. Mas para a gente entender isso, a gente tem que analisar também todo o contexto histórico pelo qual se consolidou este modelo agrícola brasileiro, este modelo fundiário brasileiro. Olha só, se a gente pegar, voltar lá atrás, cara, no período de quando o Brasil foi achado, né, quando o Cabral chegou aqui no Brasil, e houve a consolidação das capitanias hereditárias, lembra aqueles lotes de terra que dividiam o Brasil em grandes lotes de terra, e esses lotes de terra, que hoje equivaleria a por exemplo, um estado de Minas Gerais, foram todos doados para pessoas de grande capital lá em Portugal. Então era a coroa, sobre aquela desculpa, né, desenvolver a economia do Brasil e também mostrar que tem um dono, porque vocês bem sabem, a consolidação das capitanias hereditárias, elas estão muito relacionadas ao medo de perder a terra. Só que dentro desse contexto, quando se estabeleceu as capitanias, já se mostrou para como a estrutura fundiária do Brasil iria ser moldada a partir de então. Porque você tinha uma grande terra na mão de uma única pessoa. Muitas pessoas sempre falam, mas as capitanias hereditárias não deram certo e por isso elas não duraram tanto tempo assim. Olha, de fato as capitanias hereditárias não deram certo. Se a gente pegar a história, a gente vai ter aí basicamente duas capitanias que conseguem funcionar, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. As outras acabam vendo navios. O modelo das capitanias não deram certo, mas a organização fundiária pelo qual ela se apresentou acabou dando certo, tanto que a gente tem aí até hoje. A gente costuma brincar, quando a gente está discutindo o campo brasileiro, que a gente fala que os grandes latifundiários de hoje são os antigos donatários de ontem. Os donatários eram aqueles que realmente recebiam as capitanias hereditárias.
Então, o primeiro ponto para nós compreendermos essa estrutura fundiária do Brasil se dá principalmente pelas capitanias hereditárias. É curioso também que hoje você tem leis de acesso à terra, né? Então, como que você consegue ter a terra? E você teve uma primeira lei agrícola nesse contexto aí, que ela era conhecida como Lei das Sesmarias. A Lei das Sesmarias basicamente era, olha, o trabalhador rural, ele trabalhava e ele dava basicamente quase 80% da sua produção para o dono da terra, para o grande donatário. E eu fico assim nessa lógica que o Brasil, nesse contexto, dentro desse contexto que eu estou mencionando aqui, de Brasil colônia, se lembrava muito a um feudo, né? Se você pegar o feudo, você tinha um senhor feudal e o camponês, ele basicamente trabalhava e entregava a sua produção para o senhor feudal. Então isso é muito importante levantar nesse ponto de análise. Entretanto, se a gente analisar, a estrutura agrícola brasileira vai ser ela que vai moldar a política nacional. E não ficando preso em história aqui, é só vocês analisar o quanto a bancada rural hoje aqui no Brasil, ela tem voz ativa dentro do Congresso Nacional. Não faz muito tempo que as discussões acerca dos desmatamentos na floresta amazônica sempre eram pautadas sobre essa ótica. Desmatar para avançar a agricultura, não desmatar, segurar a agricultura. E todas essas discussões sempre emergem no Congresso. Tanto que, se a gente pensar em lados de oposição, é sempre a bancada ambientalista batendo na bancada ruralista e vice-versa. A bancada ruralista batendo na bancada ambientalista, porque é assim que se consolidou o Brasil. Uma das primeiras não, mas eu acho que talvez a efetivação que ficou muito claro que o campo brasileiro não deveria ser para o trabalhador e sim continuar sendo do grande latifundiário, vai acontecer principalmente em 1850, que na verdade o que nós temos hoje tem essas relações. Você quer ver como é curioso? Em 1850, já com essa estrutura fundiária brasileira pelo qual nós estamos habituados, pelo qual nós conhecemos, o governo de Dom Pedro II, então, ele vai institucionalizar este grande sistema latifundiário brasileiro por meio da Lei de Terras. E aí é muito simples a gente entender o porquê. O Brasil, ele tinha, como tem muitas terras agricultáveis. O Brasil ainda tem muita terra a ser explorada quanto à sua agricultura, quanto à sua pecuária. Se ele tem hoje, imagine em 1850. Em 1850, muitos imigrantes começaram a chegar no Brasil, dado todo esse processo migratório que nós muito bem conhecemos. E eles começaram a ocupar algumas terras que tecnicamente não tinham dono, ou tecnicamente não estavam marcadas para os grandes latifundiários que historicamente se consolidaram no Brasil. E essas terras que eles ocupavam, eles começaram a produzir. A gente dá o nome dessas terras que seriam assim de terras devolutas. E aí é muito curioso que essas terras devolutas, elas eram terras do Estado. E por meio da Lei de Terras de 1850, o que o Estado brasileiro vai fazer então? Ele vai obrigar o pagamento daquela terra devoluta. Você deve pensar, pô, mas isso é super normal, professor Baglini. Se a pessoa quer ter terra, que pague por ela. É normal. Sim, analisando num contexto friamente jurídico, é normal. Entretanto, analisando na efetivação dos problemas sociais do Brasil, isso só mostra um caráter excludente. Por quê? Quem tinha o dinheiro? Quem tinha o dinheiro eram os antigos latifundiários, grandes mestres. Eles já tinham capital, então eles conseguiriam comprar a terra. O pequeno camponês, o imigrante que havia então ocupado aquela terra, ele não tem capacidade para comprar aquela terra. Não tem. Não existe esta possibilidade. E aí quem vai comprar a terra devoluta? Aquele que já tem outras terras. Olha que curioso. E aí aquele que já tem outras terras, que vai comprar a terra devoluta, vai criar uma condição agora jurídica de manutenção do poder. Veja que a lei de terras é uma lei excludente. E aí aquele que por acaso e porventura estava na terra e perdeu porque teve que vender ou perdeu porque um grande latifundiário comprou a terra dele, por muitas vezes ele passa a trabalhar pro latifundiário. E isso, fazendo uma relação com os dias de hoje, e aí é muito importante para a gente compreender a geografia, é super normal. Super normal. Então comecem a analisar que a concentração fundiária do Brasil é um produto da história.
Ela é um produto da história muito canalizado principalmente pelas vontades governamentais. Beleza? Então, quando a gente começa a levantar essa estrutura, é importante destacar principalmente concentração fundiária, é importante destacar as capitanias hereditárias, bem como também é importante destacar os pontos de 1850. Beleza? Vamos lá, continuando o rolê, que acaba sendo muito, muito importante. Perfeito. Dado toda esta condição, nós acabamos chegando aí nos conflitos do campo já do século XIX. E dentro do contexto de século XIX, na verdade, transição de século XIX para século XX, vai se iniciar o que nós chamamos de primeiros movimentos de ligas camponesas. Porque essa concentração fundiária fez com que muitos camponeses começassem a olhar para os grandes latifundiários e a pensar, ora, como assim? Eles historicamente sempre tiveram muitas terras e no fundo, quem produz, quem trabalha somos nós camponeses. Então eles começaram a se articular para a criação de ligas camponesas. Ligas camponesas nada mais é do que a união de camponeses para lutar pela distribuição da terra. Tanto que é nestas ligas camponesas que é a gênese das lutas pela reforma agrária. Considerando que a maior parte da população camponesa, da população agrícola, não tinha a terra, e sim eles trabalhavam para um grande latifundiário que, ao longo da história, sempre estivera preso por esse sistema econômico, político, colonial brasileiro. Beleza? Então, nesse contexto, as tensões no campo começam a crescer, porque muitos camponeses começam também a perceber o seu potencial de unir o formigueiro. Quando a gente fala isso, o que eu estou querendo deixar claro? Os camponeses, eles perceberam que eles eram basicamente a matriz da economia brasileira. A produção agrícola do Brasil, em todo o período colonial, bem como durante o período imperial, bem como durante o início da República, se dava pela mão deles. Mas eles não viam o grande capital. Quem viu o grande capital era sempre o grande latifundiário. E é nesse contexto de século XIX e século XX que as ligas camponesas, principalmente com o objetivo de lutar pela reforma agrária, começam a eclodir no Brasil. E é muito interessante que as tensões sociais no campo começam a ganhar destaque. Mas o que acontece? Aí a gente tem que analisar também a história até hoje. Porque os movimentos de século XIX estavam muito mais em prol de movimentos republicanos para a consolidação da República do que necessariamente pelo ajustamento da distribuição agrária brasileira. E isso não exclui uma coisa, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas os movimentos republicanos não queriam reconsiderar a distribuição de terras brasileiras? Não, eles queriam uma república. É importante que quando a gente pega, por exemplo, a proclamação da República Brasileira, né? Onde a maior parte da população brasileira nem sabia o que estava acontecendo, simplesmente o Marechal Deodoro foi e virou, somos uma república, foi organizado exatamente pela estrutura dos latifundiários, principalmente paulistas, nesse modelo. E é claro, gente, que eles tinham a ideia da república para se libertar da centralidade do poder imperial. Mas a estrutura fundiária brasileira continuava a se consolidar por essa grande concentração. E aí é bem interessante pensar, quando eu pego aqui, a ocupação da terra brasileira, dentro desse contexto, ocorria muito ali no litoral. Aliás, ocorria muito no litoral como acontece até hoje. O que traz mais uma reflexão para nós. Porque se a gente interiorizar essa ocupação agrícola brasileira, nós vamos perceber quantas terras ainda possui no interior brasileiro. Mas essas terras do interior brasileiro também estão presas aos agronegócios, às agroindústrias do litoral. E é nesse contexto que novas fronteiras agrícolas brasileiras também começam a surgir. Aí você deve estar pensando, poxa, professor, e aqueles que estavam lutando por terra vão começar a ocupar o interior? Vão começar a ocupar a região do centro-oeste? Vão começar a ocupar a região norte? Vão começar a pegar aquelas terras que ninguém quer, aquelas terras improdutivas, e aí vai ocorrer a consolidação da reforma agrária? Não.
Não. Porque essas novas fronteiras agrícolas são novas para os antigos latifundiários, exatamente porque eles possuem o capital. Lembra quando a gente faz uma relação de 1850 que o acesso à nova terra brasileira se dá pela grana? Se dá pela compra? Esse modelo não é muito diferente de hoje, não. Não é muito diferente de hoje, não. Beleza? Bom, grandes mestres, na próxima aula nós vamos começar a discutir de fato as ligas camponesas e todos os conflitos sociais que decorrem deste processo. Para tanto, hoje eu fiz uma discussão apresentando como se dá ou como é a consolidação da estrutura fundiária brasileira. Sabemos que é uma estrutura fundiária extremamente vinculada ao grande latifúndio, à grande terra, herdada de processos históricos que continuam carregando consigo uma grande desigualdade agrária no território brasileiro. Para quem acha que as desigualdades são apenas sociais, as desigualdades também são fundiárias aqui no Brasil. Beleza, galera? Muito obrigado. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Valeu!